Olá pessoal, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção, meu nome é Bruno Machado e no vídeo de hoje eu vou falar sobre opiniões e identidade, né? É extremamente importante a gente saber separar quem... Eu não vou falar quem a gente é de novo, porque eu já falei isso várias vezes, mas é mais ou menos isso, é importante a gente separar a nossa identidade das nossas opiniões. Porque opiniões mudam e identidade não muda. Você não vai deixar de ser quem você é, né? Mas as suas opiniões com o tempo elas vão mudando. Porque opiniões dependem do nível de conhecimento que você tem. Quanto mais conhecimento você vai tendo, obviamente suas opiniões vão mudando. É óbvio que a tua opinião de 5 anos atrás, né, sobre alguns assuntos, não é igual à sua opinião de hoje. E por que isso acontece? Porque a gente vai ganhando mais experiência, mais conhecimento, né, vai estudando mais e vai percebendo que às vezes a gente tinha uma opinião que estava errada, né, ou ela não estava muito de acordo com a nossa visão de mundo. Então, eu não vou entrar no mérito da ideologia, né, e desse óculos, né, de que é a ideologia, que a ideologia nada mais é do que um óculos que tu coloca para enxergar o mundo, para entender o mundo, né, uma forma de entender o mundo. Eu também não vou entrar na seara política, né, de opiniões políticas, etc. Mas eu quero que passar para vocês nesse vídeo que você tem que estar sempre disposto a abandonar a sua opinião, né, e trocar por uma melhor. Então, eu tenho discussões técnicas e nessas discussões técnicas com as pessoas que trabalham comigo, eu tento me desprender da minha opinião no sentido de não ter apego a ela. Eu quero fazer a coisa de uma maneira, só que tem um colega meu que quer fazer de outra maneira. A ideia é que a gente tente separar e tentar fazer um processo racional onde o meu desejo não interfira na minha inteligência, né? Onde eu tento não me apegar à minha ideia, porque se a ideia dele for melhor, o que é o correto? Eu vou acatar a ideia dele e fazer a ideia dele, né? Então, quando a nossa ideia ela não é aceita, a gente tende a levar para o lado pessoal, né? Por quê? Porque a gente tende a se apegar às nossas ideias, se apegar também às nossas opiniões, né? Então, quando alguém tem uma opinião contrária a gente, num grau máximo, né, de polaridade política, a pessoa não consegue conversar com outra pessoa porque elas têm opiniões diferentes. Existe grande chance das duas pessoas estar completamente erradas, né? Assim como existe grande chance de tu não ter a mínima ideia de como tu formou a sua opinião. Isso falando mais no âmbito normal das pessoas de vida, não estou falando necessariamente de trabalho. Mas no trabalho também o apego a opiniões está diretamente ligado ao cargo que as pessoas ocupam, né? Então, é muito mais fácil, né, uma pessoa que está na base da pirâmide ser influenciada a mudar de opinião do que uma pessoa que tem algum determinado poder, porque o poder eleva o ego de certa forma e as pessoas acham que quando elas aceitam uma opinião de outra pessoa, né, em detrimento da própria opinião, elas enxergam aquilo como uma perca. Por quê? Porque ela está ligando a opinião à identidade dela. Então, opiniões são opiniões, elas vão mudar. Ideias são ideias, tem melhores e tem piores, né? E esse esforço de tentar descolar também, de novo, não é uma coisa fácil, de tentar descolar as tuas opiniões da tua identidade, ele tem que ser cada vez mais realizado, porque quando alguém, né, dizer que a tua opinião que ela é errada, né, ou que ela não é assim, ou deveria ser feito assado, ou não acatar a sua opinião, você vai tender a ter um sentimento ruim físico, não é um sentimento só psicológico. É um sentimento psicológico que acaba se tornando um sentimento físico. A gente um embrulho no estômago, né, algumas pessoas ficam vermelhas, assim. Uns colegas meus, acontece isso também, comigo acontece. Mas ali você está entrando dentro de uma seara emocional quando você está dentro de um processo racional, que é um processo, né, de reflexão e inteligência. Então, você tem que ter calma, né, refletir, né, que é só uma opinião,
e aí abrir os ouvidos para escutar a ideia da outra pessoa, porque geralmente quando a gente entra numa seara muito emocional, a gente vai saindo da esfera racional e vai começando a ficar surda, não ouvir outras opiniões. Não conseguir mais ouvir, né? Porque você cegou, se sentiu ofendido. Então você nunca pode se sentir ofendido porque uma pessoa não concorda contigo. Né? Isso já é um processo mesmo da evolução como ser humano, né? Do desenvolvimento pessoal, saber lidar com as tuas emoções. Então as emoções elas estarão sempre presentes. Né? Então a ideia é que você consiga lidar com elas. Né? Não é excluir as emoções, não existe isso. As pessoas acham que o cara é frio, a pessoa ela é fria, ela não sei o que, mas se você está no ambiente de trabalho, aquele ambiente ele é um ambiente para te gerir as tuas emoções, não para ficar externalizando as tuas emoções. Então, externalizar emoções ou não externalizar emoções não é necessariamente algo bom ou ruim. Né? Isso é demandado devido ao ambiente onde você está. Tem ambiente onde você consegue, né? Outros não. Mas geralmente não gerenciar bem as suas emoções vai lhe trazer prejuízo. Porque você vai ser influenciado por elas e vai começar a perder a capacidade de se expressar, perder a capacidade de entender as outras pessoas, perder a capacidade de ouvir as outras ideias. Então, é importante, né, que você perceba que opiniões vão mudar com o tempo. Né? Você não refletiu muito bem quando aí, saindo da esfera do trabalho e pensando mais na vida pessoal, você não refletiu tão bem assim das suas opiniões, né? E você também não tem a máxima certeza de como chegou naquilo. Você não sabe realmente por que você torce para tal time. Ou você não sabe realmente por que você se identifica com algum espectro político. Né? Só vai saber realmente disso se você botar isso meio que à prova. Né? A ter opiniões contrárias. Então, se a gente vai ficar pegado só na nossa opinião, a gente também assume um pressuposto que somos gênios, que não precisamos ouvir mais nada, que somos os donos da verdade, que não temos mais nada a aprender, e todo mundo sabe que isso não é verdade. Né? Então, quando você se apega demais às suas opiniões, bota o óculos da ideologia, você tende a se aproximar de pessoas que concordam com você. Porque isso traz mais conforto psicológico e reafirma, né, as nossas opiniões e acaba de novo juntando opinião com identidade. Então, o recado que fica é aprender a separar opinião de identidade. Né? Diminuir o apego às nossas opiniões. Estar sempre disposto a mudar de opinião. Né? A partir do momento que a gente vai estudando, a gente vai percebendo que algumas opiniões não estavam, né, tão corretas. Não fechar os ouvidos para as opiniões dos outros. Conseguir conviver bem e conversar com pessoas que tenham opiniões diferentes ou contrárias às nossas. E também, né, ter a consciência de que a gente não é obrigado a dar opinião sobre tudo. Na verdade, a gente não é obrigado a dar opinião sobre nada no âmbito fora do trabalho. Né? Agora, dentro do nosso trabalho, a gente tem que dar nossas opiniões que são técnicas. Elas não podem ser simplesmente palavras soltas sem embasamento. Então, sempre quando você for dar uma opinião, você tem que conseguir embasar ela. Então, a gente tem que refletir um pouco mais sobre ela. Mas também ela não é tábua de salvação que você precisa se agarrar. E se não for do jeito que você quer, você vai ficar bravo. E se não for, isso é um comportamento infantil. Né? Infelizmente, muitas pessoas, mesmo com 40, 50, 30, 60 anos, acabam tendo esse comportamento infantil. Né? Então, quando a gente está discutindo jogo de opiniões numa reunião, né, tentando identificar o que é melhor, a gente deve estar focado no mérito da questão, não nas vontades individuais. Né? A gente deve estar focado no que é melhor para a resolução daquele problema, não de quem foi a ideia. Então, acho que conseguindo refletir sobre isso, e esse vídeo é justamente para que você consiga refletir sobre essas coisas, né? Pensar um pouco sobre isso. Né? E se quiser deixar alguma opinião aqui nos comentários, fique à vontade. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender algumas coisas. Eu vou falar mais sobre isso, né,
com o passar do tempo. Mas espero que vocês tenham gostado, né? E se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, né? Se acharam interessante. E até o próximo vídeo. Valeu, um abraço.